Gabriel, é Miguel de Freitas. Ó, já vou começar, hein? Aguarda aí. Tia, Ó, boa tarde para Isso mesmo, todos. Gabriel. Boa tarde. Vamos começar nossa aula de história? tia, você tá Hoje é falando dia... no final da Boa aula tarde. dessa aula. Hoje é dia 14. Ô, Oliver, a tia está falando. Hoje é dia 14 de outubro de 2020. Vamos começar a nossa aula de história. Eu vou começar com a correção da atividade de casa, tá? Que foi postada na plataforma na aula passada, do dia 7 de outubro, na quarta-feira. O número 1, vou começar o número 1 aí. Por que a família real mudou-se para o Brasil? Quem vai responder essa? Pode responder, Oliver. Por causa da guerra que estava acontecendo. A guerra onde? Com quem? Quem invadiu lá? Eu não lembro, vou ler aqui. Sandra? Boa tarde, querida. Tia, onde você Porque tá? a... No livro, cadê? Fala... Tá certo, tá, Oliver? Tá correto. Calma aí. Eu Eu fiz, sou o tia. número 1 Tia. da atividade de casa. Gente, espera que eu tô falando, depois vocês falam. Calma aí, eu tô vendo. Número 1 da atividade de casa do dia 7. Fala, João. Eu Tia, fiz, mas tia. O caderno. Eu fiz. Fala, João. Responde. Você pediu para responder. Que pai? Caderno, Maria Laura. Tia. Responde, João. Cadê? Por causa, Responde a número 1, João. por causa da guerra. Que caderno? Por causa da guerra. Por causa da guerra contra a França. Isso aí. Caderno de história. Caderno de história. Nós estamos na aula de história, então o caderno é de história. Tia, eu fiz Hoje é aula de diferente. história. Pode falar, Alexandre. Caderno. Em meio de conflito... História, Gabriel. Fala, Alexandre. Em meio de conflito, a família real mudou-se para o Brasil. Isso, mas que conflito foi esse? Foi o porquê? Porque a França entrou em guerra com alguns países europeus, entre eles Portugal. Gabriel, já te falei, caderno de história. Caderno de história. Ó, deixa eu só falar uma coisa. Se todo mundo ficar falando ao mesmo tempo e falando junto com o professor, não vai dar para entender. Qual foi o nosso combinado? Qual foi o nosso combinado? Desde o início. Áudio desligado, levanta o dedo para falar. Se todo... Hoje é aula de quê? De história. Então, vamos pegar o caderno de história. Número 2. Quais medidas Dom João implantou para que o Brasil pudesse abrigar a estrutura administrativa portuguesa em 1808? Eu fiz. Eu também, tia. Ó, vou pedir a João e Oliver, que só eles que estão falando que fizeram, que levantaram o dedo. Então, pode falar João, depois Oliver fala você. A Biblioteca Real, o Banco do Brasil e a Imprensa Régia. Imprensa régia. Imprensa Você colocou Régia. a mesma coisa, Oliver? Não. O que você colocou? Gazeta do Rio de Janeiro. Não, não foi isso não. Foi a Biblioteca Real, o Banco do Brasil e a Imprensa Régia, tá bom? Tá. Mais alguém? Eu coloquei a mesma coisa que João. Isso, então tá certo. Quem colocou isso tá certo. Vou passar para 3. Ao retornar a Portugal, quem Dom João deixou em seu lugar para governar o Brasil? Eu fiz, tia. Depois Alexandre. Eu fiz. Fala, Arthur Pereira. Tia, seu filho, Dom Pedro. Isso aí. Dom Pedro Dom II. Dom Pedro II. Dom Dom Pedro II. Isso. Seu filho, tia. Eu botei seu filho. Exatamente. Seu filho é completa, Dom Pedro. Eu botei, tia, seu filho, Dom Pedro. Ok. Coloquei seu Tá certo. filho, Dom Pedro, para governar o Brasil. Ok, certo. Todos corretos aí. Parabéns. Número 4.
Que fato ocorreu em 7 de setembro de 1822? Miguel Vieira, primeiro, por favor, porque ele não falou ainda. A independência do Brasil. Isso. Tia. Fala, Alexandre, que não Tu falou não ainda. quer falar. Tá bom, Dom depois de Pedro. Alexandre. Dom Pedro proclamou a independência, tornando-se imperador do Brasil. Certo, correto, parabéns. Fala, Rian. A independência do Brasil. Ok, correto. Parabéns para todos que fizeram aí, tá bom? Está correto. Eu quero. Mas é a mesma coisa, não é? Eu fiz Então, também. vocês já falaram. Se é a mesma coisa que o colega já falou, aí não precisa repetir. Vocês dois já falaram número 1, número 2. Deixa oportunidade para os outros, tá bom? Se a gente ficar aqui falando toda hora a mesma coisa, a gente não vai conseguir ter a nossa aula de hoje. Aí a surpresa vai demorar também, no final, tá bom? Se foi a mesma coisa, então não precisa repetir. Então, vamos lá, continuar? Vamos para a página 246 do livro de História. Página 246. Ó, já pode anotar aí na agenda de vocês, página 246 e 247. Já podem ir anotando, peguem a agenda. Enquanto isso, os outros vão abrindo o livro na página para a gente começar. Ó, na agenda, hein? Já vai colocar a agenda agora, tia, toda? Já estou colocando, falei várias vezes, a agenda. Então, já começa a copiar. Não perde tempo, não, porque depois eu apago. Tá. Dá um tempinho para copiar, por favor. Copiando a agenda agora. Vamos lá. E pegando o livro para a gente começar nossa aula de hoje. Só essas páginas? Reclama não, João. Vamos lá, copiando aí, por favor. Pegou, Maria Laura? Agenda, copiando, Maria Laura? Aqui, tia, eu vou copiar. Isso, copia aí, coloca a data de hoje, Não tem problema. dia 14 de outubro. Importante que a gente estuda. Miguel Jorge, você está com o áudio ligado, hein? Ô tia, hoje eu sonhei que o coronavírus acabou e a gente voltou tudo para a escola. Ô, que maravilha, hein? Quem dera ter verdade esse sonho. Eu Mas vai, jogando ping-pong. ó, logo, logo vai virar realidade. Se Deus quiser. Esse sonho aí. Tia, eu não sei porquê, mas eu nunca mais tive um sonho. Poxa, Alexandre. Sonhar é bom. Também, tia. Nunca mais tive também. É. Vamos lá, pegando a agenda aí. Eu sempre tenho sonho. Que bom. Sempre Do tem nada, eu fui dormir. Do Ô, nada, tia, quando eu quero, eu não tenho sonho. Quando eu quero, eu tenho. É. Aqui, ó, vai copiando. Que eu já vou começar. Não posso ficar esperando muito tempo, não. do nada, Então, a eu gente tava... perde tempo. A gente perde tempo e não dá a nossa aula. Vamos lá. Do nada eu dormi, aí sonhei com isso. Aí quando que eu tava sonhando, a primeira coisa Boa tarde, tia. tava Boa lá na tarde. escola, Pedro, todo mundo tava lá, deu um abraço em todo mundo, a gente fez a aula. Aí quando que eu tava olhando a boca de cada um com a máscara, não tinha ninguém com a máscara. Porque Mas o sabe por quê? coronavírus Logo, acabou. logo o teu sonho vai virar realidade, se Deus quiser. Vamos pedir a Deus que isso aconteça. Então vamos lá, vamos começar. nem antes. Ele faz na hora Então certa. vamos começar. Isso, Miguel. Então vamos começar na página 246. Vamos lá, pegando o livro, guardando a agenda. Guardando a agenda e pegando o livro na página 246, que eu vou começar a leitura e vamos começar a falar aí. Olha, na 246, eu vou ler o título e já vou falar com vocês que tem uma imagem aí, tá? Um desenho. A imprensa ilustrada.
Ilustrada, olha a imagem aí desenhada. Observe essa imagem aí na página 246. Vamos observar aí. Vocês sabem o que é isso? Aí ao lado está dizendo que é uma charge publicada na Revista Ilustrada. Vocês sabem o que é charge? Alguém conhece? Já viu em jornais, em revistas? Não. A charge, ó, como o livro mesmo já está dizendo, é uma imagem humorística que busca estabelecer críticas no contexto social, político e cultural. No caso aqui, se vocês observarem, lá naquela época, olha bem essa imagem. O que vocês veem? Que época é essa aí, dessa imagem aí? É que época? Quem quer responder? Rian, Eu sei, tia. deixa Rian falar, que é a vez dele. Que época é essa, Rian? É mil... É Não, eu quero saber 1876. o ano. Olha a imagem. Olhando aí, não quero que você leia nada. Eu quero que você veja o desenho, essa imagem, tá? Essa ilustração. Que época é essa daí? Olhando aí, ó, o que tem atrás aí, ao fundo? O que quer dizer isso? Fala Arthur José. Na linha. Arthur José. Pode falar, Arthur José. Ué, você pediu para falar, agora não quer. Fala, Arthur Pereira. Não, me confundi aqui agora. Tá bom. É 246, Arthur. Arthur Pereira, então. Pode falar, Arthur Pereira. Eu acho que isso aqui é na época de Dom Pedro II. A época de Dom Pedro, né? Muito bem. Alexandre. Pode falar, Alexandre. Pode? Era a mesma coisa, né, Alexandre? Pode falar, tia? Fala Oliver, depois Gabriel. Tia, isso é época de Natal. Ah, Natal. Por que você diz que é Natal? Hein, Gabriel? Por que você acha que é Natal? Porque Papai tem Noel tá mais João, você me dá licença um instantinho? Eu pedi a Oliver e depois Gabriel. Então, espera, porque você já falou. Espera a sua vez. Se ficar todo mundo falando ao mesmo tempo, ninguém vai entender. Fala, Gabriel. Tia, não pode ser. Pode ser na por causa que também tem a opção de gente fazendo turismo. Gabriel, não é turismo, não. Você reparou bem. Tá vendo essas carinhas, esses bonequinhos aí? Tá vendo isso aí? São políticos da época, Gabriel. Você até ele reparou nas imagenzinhas, nas cabecinhas dos bonecos, tá vendo? Mas o que Dom Pedro aí que vocês estão falando que é Dom Pedro? Tia, não Segundo, pode né? ser não pode ser da época de Dom Pedro II, por causa que já tem energia elétrica. Não tem energia elétrica aí, não. Como que você está dizendo que... Não, mas não está acesa. Não está acesa, está enfeitada. Não, lá atrás mesmo, tem uma rede elétrica. Não tem, não. Não Aqui, tem lá atrás, não. Isso daí, Gabriel, é dentro de uma casa. Gabriel, isso é dentro de uma casa. Não, Gabriel, não é essa página. Na página 246, Gabriel. Vê se é 246 que você está. É 246. Não, Sim. é 247 que eu tô falando. Não, mas eu estou falando da 246. Ah, tá. Então, gente, vocês reparem bem aí que são políticos. E o que Dom João, ele está fazendo? Dom João não, Dom Pedro II, desculpa. O que Dom Pedro II está distribuindo para as pessoas aí? Presente! Presente. Presente! Agora, muito bem. Agora eu vou ler para vocês. Agora eu vou ler para vocês, ao lado da figura aí, da ilustração, o que está falando sobre essa charge que vocês acabaram de falar sobre ela. Então, a charge publicada na Revista Ilustrada, produzido por Ângelo Agostini, em 1886,
A charge, ela faz uma crítica ao imperador Dom Pedro II, que estaria distribuindo presentes de Natal aos políticos, que, na verdade, seriam vantagens e privilégios. Vocês estão vendo aí a charge? A charge, como eu falei para vocês, é um desenho, aí foi ilustrado na revista, né? Na revista ilustrada, feito por Ângelo Agostini. Esse Ângelo Agostini, ele veio de outro país, ele é um artista italiano, que naquela época ele viveu aqui no Brasil, ele viveu aqui até a sua morte. E ele fez esse desenho ilustrado aí, ilustrando que Dom Pedro II, ele distribuía presentes, né, em forma de vantagens e privilégios. Então, era uma crítica. A charge, como eu falei para vocês, muitas das vezes, ela tem uma imagem humorística, tá? Tá vendo que os bonequinhos têm o rosto dos políticos e o corpo de boneco? Tá vendo? É uma crítica, tá? Ela estabelece uma crítica. Isso, não é, Emanuel? Então, vamos continuar. Eles são pequenininhos. Exatamente, a cabeça grande, né? Desproporcional ao corpo. Então, agora vou fazer a pergunta do livro, não sei se nós já respondemos também, né? Em que meio de comunicação da imprensa essa imagem foi vinculada? Foi vinculada em que meio de comunicação aí? Pela imagem, tia? Não, eu quero saber, a charge, ela foi publicada em que meio de comunicação? Jornais. Na revista. Por que, Arthur Pereira, você respondeu revista? Tia, foi Miguel que respondeu. Arthur e Miguel aí, por que vocês falaram revista? Como que você descobriu isso? É por causa que antigamente não tinha internet, aí... Não, mas não é isso. Tá, mas por que você descobriu que é de revista? Você descobriu como? Você acertou como que eu estou dizendo também que foi publicado em revista? Porque a lei... por causa que ela está ilustrada. E parece que é de uma revista, por causa que revista, a imagem é muito igual da revista. Tá, mas faz favor para mim agora. Lê para mim a legenda que está ao lado dessa charge. O que está escrito aí? Charge publicada na revista ilustrada. Isso aí. Então, por que a gente sabe que não é em jornal? É na revista, porque está escrito aí na legenda. A gente tem que ler a legenda também, tá? A gente tem que ler para saber sobre o que está mostrando. Exatamente. Muito bem. Então, a número 4. Descreva a imagem ao lado. Nós já descrevemos. Foi o que a gente começou falando, que Oliver falou, Gabriel e os outros colegas falaram aí sobre a imagem de Dom Pedro II distribuindo presentes, né? Fala, qual a sua pergunta, Luiz? Ô tia, aqui na imagem da revista, parece mais que ele está brincando com as pessoas do que querendo informar alguma coisa. Você acha que é uma brincadeira, mas olha o que está na mão dele. Ele está distribuindo uns presentes. E como Ângelo Agostini, ele que fez essa imagem aí, ele está mostrando que Dom Pedro ele está distribuindo presente. Só que não é presente igual vocês recebem no Natal, que vocês recebem brinquedos, né? Aí, no caso... Totalmente não existia. Brincando e querendo com as pessoas aqui que botaram um corpo pequenininho e a cabeça gigante. Isso, foi o que Gabriel falou. Fala, Gabriel. Onde é que é a página que você está aqui? 246, a primeira página aqui. Ah, tá. Que eu tinha te falado. Então, gente, aí ele está distribuindo presentes, mas não é presente igual vocês recebem no Natal, né, da família. São presentes em forma de vantagens e privilégios políticos. Tá bom? Como a tia já tinha falado. Fala, Alexandre.
Tia, como ali é Natal e ele tá entregando presente, é tipo como se ele fosse o Papai Noel, né? Exatamente. Aí. Viu que vocês identificaram a charge? Então, ela está criticando, na verdade. Você não está arrecadando, tio. Isso, ele está distribuindo. Distribuindo. Ela tá dizendo que o Natal é uma forma de distribuir negócios políticos. Isso, naquela época, né? É. Isso. Então, vamos ler a... Tia, também Oi, Gabriel. pode ter agradecimento. Agradecimento, como assim? Eles podem ter feito alguma coisa por ele. Também, né, Gabriel? Isso. Então, vamos ler o que está abaixo da charge para a gente entender melhor aí, ó. Ao longo do segundo reinado, diversos jornais e revistas passaram a ser publicados no Brasil, como nós falamos na aula passada, que nós falamos da imprensa no Brasil. Muitas dessas publicações assumiram uma posição crítica em relação ao governo, porque eles não estavam satisfeitos com o governo de Dom Pedro II. Por isso, essas críticas, essa charge criticando o modo dele governar. Continuando a leitura aí, ó. Muitas dessas publicações assumiram uma posição crítica em relação ao governo e utilizaram recursos ilustrados, como as charges, para comunicar à população sua insatisfação política. Foi o que Ângelo Agostini, ele quis retratar nessa charge aí. O que o povo não estava satisfeito com o que Dom Pedro II estava fazendo. Eles estavam criticando, tá bom? Um dos principais artistas aí, ó, que produziam charges no Brasil, como eu já falei para vocês nessa época, está escrito aqui no livro, eu estou lendo, era Ângelo Agostini, que dirigia a revista Ilustrada, tá? A revista criada por ele que desenhou, ele que ilustrou essa charge que nós vimos aí, tá bom? Agora, nós vamos passar para a página 247, que tem outra charge também, de Ângelo Agostini, tá bom? Quero que vocês observem que eu vou começar a leitura e vou perguntar para vocês o que significa essa charge aí. Ela está criticando também, tá bom? Ó, a imprensa e o fim da escravidão. Estou na página 247, tá bom? No segundo reinado, ainda existiam milhares de pessoas escravizadas no Brasil. No entanto, as críticas ao escravismo em nosso país ganharam força na segunda metade do século XIX. Assim, ao longo dos anos, a abolição. O que é abolição? É o fim, a extinção da escravidão, que eles traziam os africanos para cá, né, para ser escravizados, para trabalhar, e não recebiam nada em troca, eles só tinham lá... Quer falar, Gabriel? Eles trabalhavam e não ganhavam salário por esse trabalho deles, tá bom? Continuando aí. Então... Não é escravidão, não? Isso, então, escravidão, abolição é o movimento que aboliu, acabou, teve fim à escravidão. O que você está lendo, tio? Ah, Gabriel, eu estou lendo e explicando. Eu estou lendo na 247 lá em cima. Eu já li, estou lendo o primeiro parágrafo, não terminei. Já li a primeira linha. Oi, João. Oi, João. João, é que você está com problema no áudio, eu não te escuto, tá bom? Tenta restabelecer aí que eu vou continuar aqui, não consigo te entender. Então, assim, ao longo dos anos, agora eu estou lendo, hein, lá no livro, ao longo dos anos, a abolição da escravidão passou a ser defendida por pessoas de diversos grupos sociais. Essas pessoas eram chamadas de abolicionistas, porque elas queriam pôr fim à escravidão, elas queriam que acabasse essa escravidão no Brasil. Leiam lá embaixo, ó, no finalzinho aí da página, está escrito assim, ó, abolição, total extinção, colocar fim. Estão vendo escrito de vermelho? Queriam acabar com a escravidão no Brasil. Agora eu estou lendo no segundo parágrafo, da 247. Os abolicionistas costumavam utilizar a imprensa para divulgar suas ideias. Jornais de diferentes
regiões do país passaram a denunciar a violência e as injustiças praticadas pelos escravistas. E também escravistas são as pessoas que escravizavam, tá? E também a divulgar a luta e a resistência das pessoas escravizadas. Lembram do movimento que os escravos faziam, os escravos, né, fugidos, eles fugiam, os escravos eles estavam satisfeitos com essa escravidão deles? Quem vai responder? Levanta o dedo aí. Eles estavam satisfeitos, Rian? Não, não estavam. Não, Rian, fala Rian. eles não estavam satisfeitos. Isso. E o que eles faziam, Oliver? O que os escravos eles faziam quando eles não estavam satisfeitos com aquela vida de escravidão? Você lembra? Eles fugiam. Fugiam, informavam o quê? Grupo. Hein, gente? Como era chamado esse movimento aí? Você sabe, Luiz? Fala, Gabriel. Tira da boca, Gabriel, para você falar. Eu posso falar o que eu deixo o Luiz? Falar o quê? Só- Ih, Gabriel saiu. Quando ele voltar... Gabriel, sem querer, saiu da reunião. Quando ele voltar, ele fala. Então, vamos continuar aí. Alguém mais quer falar? Então, como era chamado? Oliver falou para mim aí que eles fugiam. Então, quando eles fugiam, era chamado... Como era chamado esse movimento aí? Que eles se reuniam secretamente, eles fugiam, ficavam lá e formavam uma comunidade chamada o quê? Fala... Quilombo dos Palmares. Isso, os quilombos, né? Que teve o quilombo dos Palmares, que nós falamos na nossa aula de história. Isso aí, Arthur lembrou, Arthur Pereira. Fala, Gabriel, o que você queria falar? Quer mais não? Então tá bom. Então vamos continuar a leitura aí. Ó, dessa maneira, a imprensa abolicionista contribuiu, que a abolicionista é que ela queria dar fim à escravidão. Então, ela contribuiu para acelerar o fim da escravidão no Brasil, para que acabasse logo com a escravidão no Brasil. Após diversos anos de luta, em maio de 1888, a escravidão foi abolida em nosso país, quer dizer, acabou com a escravidão. Em maio de 1888, acabou. Mas olha só, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tá vendo essa imagem aí? Vamos ver quem é que sabe. Levanta o dedo, tá? Não fala todo mundo junto, não, que eu vou pedindo para falar. Olha só, o que vocês estão vendo nessa charge aí? Ó? A charge de Ângelo Agostini, publicada na Revista Ilustrada em 1887, ó, antes da abolição, que a abolição foi em 1888. Ó, eu não vou falar o restante. Fala, Luiz. Tia, nessa charge aqui, eu estou vendo um escravo sendo puxado, mas está sendo puxado de um lado para o outro, mas eu acho que dois grupos de pessoas que é escravo. Eu acho. Sim, aí eu vou terminar de ler aqui para vocês concluírem aí, ó. Na imagem, o escravizado, Luiz explicou bem, olha, na imagem, o escravizado está sendo disputado, tá vendo? Por fazendeiros e por abolicionistas. Fala, Arthur, o que você quer falar, Arthur Pereira? Era isso que eu ia falar. Mas, Arthur Pereira, pode falar. Tia, aqui na imagem, dá para ver que as pessoas estão pegando um escravo para trabalhar para eles. Isso, mas quem? Fala, Maria Laura. Os dois... Peraí, Rian, só um minutinho que Maria Laura vai falar primeiro. Maria Laura teve problema lá. Fala, Maria. Fala, Maria. A imagem está mostrando que é porque é o dia da programação da República? Não, da proclamação da República, não. É da 247, Maria Laura. Tá vendo? As pessoas puxando o escravo que está no meio. Estou vendo. Então. Fala, Alexandre, depois Rian. Tia, os fazendeiros estão usando um chicote e os outros estão usando, parece ser uma bandeira.
bem afiada. Isso, aí dá para você identificar, como falou aqui na legenda da charge, está dizendo que são fazendeiros e abolicionistas. Então, Alexandre, você identificou que está com chicote são os fazendeiros, tá vendo? Que estão de ternos, de gravata, né? Que é como eles se vestiam, nessas gravatinhas de borboleta, como eles se vestiam na época. E do outro lado, na parte direita do livro de vocês, só um minutinho, Manuel, na parte direita, os que estão com a bandeira são os abolicionistas, tá? Fala, Emanuel. Eu também percebi que ele está algemado para ele não querer fugir. Está até escrito também, tia, nos abolicionistas, está escrito na bandeira deles, olha, meio apagado, mas está escrito. Isso aí, muito bem, tá vendo? Vocês têm que observar essas coisas. Fala, Arthur. Depois, aqui, João. Ele deve estar sendo disputado. Isso aí, tá sendo disputado, Arthur. Tia. Rian, depois João. Desculpa, João, porque Rian já tinha pedido para ele falar e esqueci, tá bom? Vai, Rian, pode falar. Ô, tia, os dois grupos estão lutando. Os fazendeiros estão lutando para que o escravo trabalhe para eles. Isso. Pode falar. Ô, tia. Peraí, só um minutinho, Luiz, que Rian não terminou. Terminou, Rian? E também os abolicionistas estão para a extinção desse escravo. Para acabar com a escravidão, né? Total extinção da abolição. Os fazendeiros estão a escravidão. Isso, muito bem, Emanuel. Fala, João, depois Luiz. Ô, tia, aí o escravo também está se sentindo muito, assim, ele está sentindo um troféu, porque os dois grupos ali estão querendo ele e ele não está querendo ninguém. E ele tipo, está se sentindo um troféu. Será que ele está se sentindo um troféu? Ele está sendo disputado? Ele está satisfeito? Ele está com uma cara de satisfeito? Ele está feliz? Não, ele age... Luiz, acho que quer falar alguma coisa disso aí. Vamos ouvir Luiz, que ele está nervoso lá, querendo falar. De repente, ele vai falar. E depois a gente continua. Isso que você ia falar, né, Luiz? Pode falar. A expressão facial dele porque ele está muito assustado e nervoso, porque, querendo ou não, ele não quer ficar com nenhum dos dois, ele quer ser livre. Isso aí, Luiz, tá vendo, gente, por que eu pedi para Luiz falar? Viu? Ele explicou tudo, na verdade, ele quer ser livre, né? Ele não quer ficar de lado nenhum, ele quer viver... Porque ninguém quer. Ele não quer ser escravo, também não quer. Você ser livre ou você ficar preso com um monte de pessoas. É verdade. Muito bem. Fala, Alexandre. Tia, como os abolicionistas querem o final da escravização, eles estão ali por quê? Eles estão ali porque os fazendeiros... Olha o que esses fazendeiros estão fazendo. Eles estão... Para impedir que os fazendeiros escravizem ele. É isso? Exatamente. Que os fazendeiros querem o que com eles? O que os fazendeiros querem com os escravos? Eles queriam, né? Que os escravidar para colher as na fazenda, as frutas, os cafés, dona de açúcar. Que nós estudamos que eles trabalhavam, né? Nas plantações de café, de cana-de-açúcar, na época. Fala, Rian. Os fazendeiros querem que esse escravo trabalhar nos cafezais. Exatamente. Eles queriam os escravos o quê? Para o trabalho, né? Fala, João. Ô, tia, e ali hoje em dia tem pessoas que trabalham com isso, são empregadas e tudo assim, tipo ele, mano, assim, porque tem que ganhar, eles querem ganhar um dinheirinho. Agora eles não ganham nada, então eles devem ser livres. Exatamente. Como os abolicionistas estão querendo fazer, que eles sejam livres. E é isso que a charge de Ângelo Agostini, como nós falamos,
que ele publicou na Revista Ilustrada da época, de 1887, é isso que ela está retratando. Tá vendo? Que não precisa de nada escrito aí para vocês entenderem o que está acontecendo. Tá vendo? Então, vamos continuar aí. Outro título, olha, A Imprensa e a República no Brasil. Na época da abolição da escravidão, havia muitas pessoas insatisfeitas com o governo, governo imperial, eles não estavam satisfeitos com o governo, e que desejavam que o Brasil se tornasse uma república. O que é uma república? É como o Brasil é hoje. Está escrito aí embaixo na 247 também, no finalzinho da página, ó, república. Forma de governo que o poder vem do povo, que escolhe seus governantes por meio do voto. Então, na república, o nosso país, hoje, ele é uma república, que as pessoas escolhem os seus governantes por meio do voto, tá bom? Tia, Agora, fala, João. Como que tem uns canais aí que tá dando na TV, que é 10 minutos, 10 minutos sobre isso. Exatamente. O movimento, aí vou continuar aqui, ó. O movimento republicano durou várias décadas, tá? Ganhando força na segunda metade do século XIX. Pessoas de diferentes grupos sociais passaram a se organizar em torno de associações e partidos políticos. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês aqui, ó. Nessa mesma frase desse segundo parágrafo aí. Pessoas de diferentes grupos sociais. O que quer dizer aí? Quem é que vai me responder pessoas de diferentes grupos sociais? Quem é que sabe? São pessoas de diferentes grupos. Tipo, o quê? Fazendeiros. Pessoas mais simples, né? Abolicionistas. Exatamente. Eles começaram, ó, passaram a se organizar em torno de associações e partidos políticos, utilizando jornais para divulgar as ideias republicanas, ideias da República. E o que aconteceu? Voltando lá na página 246, o que Dom Pedro II fez? Ele começou a distribuir... presentes. Isso, que na verdade não era presente embrulhadinho, uma caixinha, um presentinho para você, não. Né? Eram vantagens, eram privilégios a esses políticos que queriam, né, a República, para poder passarem para o lado dele. Ele queria o quê? Que continuasse o Império, que continuasse passando de pai para filho, que Portugal continuasse mandando no Brasil. Eles não queriam a República. Ô, tia, então por que esses bonecos... Peraí, João, peraí só um minutinho. Fala, Emanuel, repete aí. Eles queriam que eles continuassem a pegar a riqueza do Brasil, explorar o Brasil. As armas para o Brasil. Explorasse o Brasil, né? Fala, João. Ô, tia, então por que essas pessoas pequenas têm cara grande? Assim, igual de adulto? Porque ele colocou a imagem dos políticos na época. E os desenhos à parte, ele está falando, gente, da 246, tá? João está fazendo a pergunta da 246 da charge. Na verdade, são esses, o corpo deles aí são bonecos, porque quando é na época de Natal, não tem os brinquedos, as pessoas não costumam colocar brinquedos, presentes, em volta da árvore de Natal? Então, sim, foi isso que ele quis dizer, que eles eram como bonecos, marionetes, e o Dom Pedro mandava, distribuía privilégios e eles obedeciam. Ele que mandava. Gnomos do Papai Noel, tio. Exatamente, como se ele fosse Dom Pedro e Papai Noel distribuindo. Só que ele não distribuía... Era o que eu tinha falado. Isso. Ele distribuía privilégios, tá? Vantagens para eles, para ficarem do lado dele, para que não acontecesse a República, tá bom? Então, vou ler só o último parágrafo, olha, que faltou ler aí. No dia 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República no Brasil. Essa forma de governo vem sendo mantida até hoje, tá? Desde então, até os dias atuais. Então, até hoje, ainda continua a República, como nós vamos ter agora, as eleições, que é uma forma do povo
eleger quem ele quer, né? Quem o povo quer no nosso governo. Olha o que eu falei para vocês, a surpresa, ó, nossa aula de história acabou. Olha a surpresa que eu falei para vocês que tinha, mas não. Olá, galerinha. E Gabriel. Boa tarde, Tia Lu. Tudo bom? Oi. Tia Lu, tio Gabriel. Eu tô com dificuldade de ouvir vocês um pouquinho. Boa tarde. Oi, tia. Não tô conseguindo. Boa tarde, Gabriel. Só um minutinho. Ele está com dificuldade de ouvir. Oi. Restaurar o som dele lá. Deixa eu. Só um minutinho, tia. Tô tentando mexer aqui. Gabriel, posso Oi. pegar um. Ah, tá. Pode falar, Agora tia Dudinha. Tá escutando? Agora sim. Olha, eu queria primeiro agradecer que eu assisti a sua aula lá na Mila. Gostou? E agora eu entrei para dizer, gente, que amanhã... Adorei, Gabriel, adorei. Até eu fiz, ó, mas parei, porque né, eu já sou terceira idade. Entendeu? Olha só, eu entrei, gente, crianças, amanhã é o dia dos mestres, né, o dia dos professores. Então, amanhã é um dia que a gente tem para parabenizar os nossos professores, o quanto eles estão se doando, o quanto nós estamos nos reinventando para dar aula para vocês, através do computador, eu pelo telefone. Então, eu queria, Luciana, dizer para você o quanto você é importante, você, Gabriel, o quanto vocês são importantes dentro da nossa escola. Então, eu queria que vocês, crianças, mesmo virtualmente, ó, mandassem um abraço, um beijo para a tia Luciana, para tio Gabriel no final da aula dele, que a aula dele vai ser o maior barato. Eu adorei, entendeu? Então, eu queria muito dizer para vocês a importância que vocês têm dentro do nosso país. Nós, professores, somos muito importantes. E você, Luciana, você, Gabriel, olha, meus parabéns, o meu abraço, a minha gratidão. Tá? Obrigado mesmo. Ó. Muito obrigada, senhora também. As crianças também devem. É verdade. Beijo, um abraço, Gabriel. Minhas palavras da tia Ludinha, hein? Muito obrigado mesmo. Obrigado, tia Linda. Parabéns de vocês. Vocês realmente esse ano se reinventaram. Né? A palavra do ano realmente é superação. Vocês estão realmente de parabéns. Vocês são vitoriosos mesmo. Parabéns mesmo. Esse ano vocês realmente merecem esse elogio, esse carinho das crianças, porque realmente esse ano não está sendo fácil. Verdade. Muito obrigado. Mas a gente vai vencer. A gente já vai venceu, Gabriel, já vencemos, isso aí. Com todo esse sucesso, né? Isso, nossa, tudo muito bom. Daniel, Gabriel, boa aula, hein? Oi, tia Gabriel, boa tarde, tudo bem? Obrigada, gente, obrigada, beijo. Tchau. E aí, tia Lu? Tchau. Fala, tio Gabriel, boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, tudo certo. Ó, falei com eles da surpresa, a surpresa chegou aí, ó.